Fala pessoal, tudo bom? Minha gente, essa é uma questão muito bacana para a gente conversar sobre dois temas. Para a gente conversar sobre dispersão da luz e conversar um pouquinho sobre reflexão total. Então a ideia da questão é a seguinte, é que a luz branca que está sendo mostrada aí na imagem, ela vai atingir a superfície desse prisma. Ela vai incidir nesse ponto que está sendo também mostrado aí na imagem, só que perpendicularmente, ou seja, formando 90 graus com a superfície plana, a superfície reta do nosso prisma, ok? E aí, quando essa luz incidir, ela vai passar para o prisma, ou seja, ela vai sair do ar e vai passar para o prisma. Então isso quer dizer que ela vai estar saindo de um meio menos refringente, passando para um meio mais refringente. Só que nesse caso, como a incidência é perpendicular, a luz ela vai passar direto sem sofrer desvio pelo fato da incidência formar 90 graus com a superfície plana do prisma, ok? Só que quando ela atingir essa outra superfície, agora ela vai, nesse ponto de incidência, tá? Ela vai agora poder sofrer o desvio que a gente observa em algumas situações quando ocorre o fenômeno da refração, ok? Então veja lá, para a gente poder entender bem aí a questão, a ideia é a seguinte, ó. Quando a luz branca ela vem aí do ar passando para o prisma, e aí a gente sabe que a luz está saindo do meio menos refringente para o meio mais refringente, a luz ela vai acabar perdendo velocidade, porém, como a incidência é perpendicular, nesse caso a luz não sofre desvio, a gente já sabe disso, ok? Se a luz não tivesse mudado sua trajetória, ela seguiria em linha reta e atingiria o anteparo nesse ponto que eu vou marcar aqui e vou chamar de ponto O, ok? Ou seja, seria o ponto em que a luz atingiria caso a luz não tivesse sofrido desvio. E aí, vamos aqui no ponto de incidência tracejar uma reta imaginária perpendicular à superfície, que é a reta normal. Tracejando a reta normal, perpendicular à superfície, nós temos então uma situação que é a luz saindo do prisma, que é um meio mais refringente, e voltando para o ar, que é um meio menos refringente. E aí, se a luz ela sai de um meio mais refringente em direção a um meio menos refringente, a luz ela nesse contexto vai ganhar velocidade, e ganhando velocidade ela vai acabar se afastando da reta normal. Então isso aqui, olha, seria o que aconteceria com o raio de luz. Mas por que eu estou colocando no condicional seria o que aconteceria? Porque, minha gente, como estamos falando da luz branca, a luz branca a gente sabe que é uma luz policromática. A luz branca, ela quando passar do prisma para o ar, ela vai se dispersar. Então, na verdade, não apareceria apenas um raio de luz, mas mais do que um, para ser exato, 7 cores aí, que vai do vermelho até o violeta. E ainda há um outro detalhe bem importante a ser investigado. Como a luz ela está dentro do prisma, que é o meio mais refringente, passando para o ar ou tentando passar para o ar, que é o meio menos refringente, nesse caso a luz agora vai poder sofrer o fenômeno da reflexão total. E aí a gente lembra que para a luz sofrer reflexão total, são duas as condições. A primeira condição é que a luz esteja no meio mais refringente tentando passar para o meio menos, ou seja, a primeira condição está satisfeita nessa situação. A segunda situação tem a ver com o ângulo que a gente calcula, que é o ângulo limite. Então, olha, para a gente poder entender aí o que é que vai acontecer, vamos exatamente calcular o ângulo limite, ok? Então, gente, olha, a luz, se não tivesse mudado sua trajetória, seguiria em linha reta, atingindo o ponto que a gente já marcou aqui, olha, chamando de ponto O, e admitindo que esse ângulo aqui é o ângulo de incidência formado entre o raio incidente e a reta normal. Se esse ângulo de incidência ele for maior ou igual ao ângulo limite, então a luz ela sofrerá reflexão total, ok, gente? Então, olha, avaliando aí a geometria do assunto, observe que nós temos um triângulo retângulo, e nesse triângulo retângulo nós temos aqui um ângulo de 45 graus, nós temos um ângulo reto de 90 graus, e a gente consegue determinar que esse ângulo aqui de cima
também vale 45 graus, pois a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, se temos 90 mais 45, nós temos 135. Para 180, falta 45 graus, ok? E aí, se aqui é 45 graus, aqui também vai ser 90 graus. Afinal de contas, como a luz ela não sofreu desvio e a incidência foi perpendicular, então o raio de luz e a superfície vão formar um ângulo de 90 graus. Com isso, a gente consegue determinar que esse ângulo daqui também vai valer 45 graus, pois a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. E também conseguimos agora determinar quanto vale esse ângulo de incidência, pois observe, como a reta é normal, então isso quer dizer que esse ângulo todinho que está aqui, pessoal, esses ângulos que eu estou marcando, olha, é igual a 90 graus. Se tudo isso aqui vale 90 graus, se aqui já temos 45, então é porque esse ângulo que está aqui, olha, também vai ser igual a 45 graus, logo o ângulo de incidência vai ser 45 graus, tranquilo? E aí, admitindo que esse ângulo de incidência ele vai ser superior ou igual ao ângulo limite, então agora podemos usar a relação que o seno do ângulo limite é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. Nesse caso, pessoal, a gente não vai nem usar a igualdade, tá certo? A gente sabe que para que ocorra reflexão total é necessário que o ângulo de incidência seja maior ou igual ao ângulo limite. Então, vai ficar que o seno de 45 graus deve ser maior ou igual ao índice de refração do ar dividido pelo índice de refração do nosso prisma. E aí, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que vai ser maior ou igual a 1 sobre n do prisma. Fazendo produto dos meios igual a produto dos extremos, vamos ficar aqui em raiz de 2, n do prisma é maior ou igual a 2, e aí o n do prisma vai ser maior ou igual a 2 dividido pela raiz de 2. E aí a gente vai ter que racionalizar, então multiplicando pela raiz de 2 e dividindo pela raiz de 2. Terminando a nossa continha, então vamos ficar aqui o n do prisma deve ser maior ou igual a 2 raiz de 2 dividido por 2, depois que racionalizamos. E aí, simplificando 2 com 2, nós temos que o n do prisma deve ser maior ou igual a raiz de 2. A raiz de 2, pessoal, que é importante que você saiba, uma aproximação importante, que a raiz de 2 é aproximadamente 1,41. Então agora devemos entender o seguinte, devemos entender que para a luz sofrer reflexão total, venha a sofrer reflexão total, o índice de refração do prisma deve ser maior ou igual a 1,41. E também é muito importante a gente lembrar que o índice de refração, ele depende da luz que incide naquele meio. Então, lembre dessa tabela aqui dada na questão, olha, que exatamente essa tabela mostra pra gente quanto vale o índice de refração do prisma para cada uma dessas luzes. Então, o índice de refração do prisma para a luz vermelha é igual a 1,38, para a luz alaranjada 1,39 e assim sucessivamente os valores que são ofertados. Então, lembre-se que o índice de refração não é um valor fixo, ok? Ele pode variar dependendo de cada luz. E a outra coisa importante é que, para que nesse caso a luz sofra reflexão total, o índice de refração do prisma ele deve ser maior ou igual a 1,41. Então, com isso, olha o que a gente consegue determinar. Vamos lá. Avaliando o índice de refração da luz vermelha, nós vemos que o valor do índice de refração da luz vermelha, o índice de refração do prisma para a luz vermelha, vale 1,38. Ora, esse valor
é menor do que esse valor aqui. Então, o que é que a gente conclui? Que nesse caso, a luz vermelha não vai sofrer reflexão total. Ela vai, sim, sofrer refração. Ela vai atingir o anteparo do outro lado. Eu vou desenhar para você visualizar. A luz alaranjada também, o prisma para a luz alaranjada também vai ter um índice de refração menor do que 1,41. 1,41 é maior. 1,41 é maior, então isso quer dizer que a luz alaranjada também vai sofrer refração. Refração para a luz vermelha e para a luz alaranjada. Também vai acontecer a mesma coisa com a luz amarela. Então a luz amarela também vai sofrer refração, porém, gente, observe que todas as outras cores possuem um índice de refração, no caso o prisma, vai possuir um índice de refração maior do que aquele necessário para que a luz sofra reflexão total. Ou seja, nesse caso, para essas cores, a luz sofrerá reflexão total. E aí, finalizando a questão, pessoal, vamos avaliar aí a imagem que ficou depois que a gente observou que algumas luzes vão sofrer refração e outras sofrerão reflexão total. Então, no final, o que acontece é isso, olha. As luzes que conseguem atingir o anteparo são as luzes vermelha, laranjada e a luz amarela. E as outras cores, do verde até o violeta, vão sofrer reflexão total, como a gente vê aí na imagem. Observe que esses raios de luz atingem a superfície, porém são refletidos e passam depois do prisma para o ar. Ok, pessoal? Espero que você tenha entendido a questão, que você tenha gostado da resolução desse problema. Um beijo muito forte no cérebro de vocês e até a próxima.